A bispa Keila Ferreira, esposa do bispo Samuel Ferreira, faleceu aos 52 anos no dia 1º de fevereiro de 2025. De acordo com informações da Adebras, ela teria sofrido um infarto por volta das 12 horas, foi socorrida, mas não resistiu. No entanto, a causa oficial da morte não foi divulgada publicamente. Mas a Adebras emitiu um comunicado oficial a respeito do velório. A Assembleia de Deus no Brás Ministério de Madureira comunica com profundo pesar o falecimento da bispa Keila Campos Costa Ferreira, presidente mundial da CIBEN, esposa do nosso presidente executivo, bispo Dr. Samuel Cássio Ferreira. Neste momento de dor rogamos as orações de toda a igreja, irmãos e amigos em favor dos familiares. O velório será amanhã segunda-feira, a partir das 19 horas, no templo sede da Adebras. O sepultamento será informado posteriormente o horário. Em sua última mensagem de reflexão nas suas redes sociais, ela publicou uma frase de Clarice Spector: "Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz." E ela escreveu: "A vida é uma só e ela passa muito rápido. Não dá para perder tempo com pessoas e situações que te fazem tão mal, acabam te jogando no chão e te ferindo. Se o tombo só doesse seria fácil. Analgésicos existem para isso, mas o que dói é a alma. Seja feliz e nunca perca a esperança, continue sonhando e descanse em Deus. Ele é especialista em reviravoltas." Em seu último story, ela escreveu: "Fevereiro vai ser só bênçãos." Divulgando o Cora Fesp, ela escreveu: "Se preparem meus irmãos." Em seu canal no YouTube, na sua última pregação, registrada na sede da Adebras, em São Paulo, ela exortava a todos com muita coragem, amor e sabedoria. Tem dois textos que eu gosto muito. Quando Paulo chega numa determinada localização, vem uma moça andando atrás dele. E ela vem. É um homem de Deus. É um homem de Deus. É isso. É aquilo. Isso foi um dia. Foi 2. Até que o Espírito de Deus deu discernimento a Paulo. Porque aquilo começou a incomodar. Deixa eu te dar uma palavra aqui. A bênção de Deus não incomoda ninguém. A bênção de Deus não acrescenta dor. Se alguma situação você está vivendo que te causou aquele incômodo no coração, pode colocar na mão de Deus, porque não tem coisa errada aí. Porque aquela aflição, como é que a bênção de Deus traz aflição? O trabalho te traz responsabilidade, mas não aflição. A gente precisa ter discernimento. Paulo vai olhar uma hora e vai dizer o seguinte: está cheia de demônio. E a Bíblia diz que quando ele foi e expulsou, ele vai para a cadeia, porque ela era escrava de um homem influente. Um outro texto que eu gosto, ele é mais simples. Cuidado com o elogio demais, tá? Não, porque você é a última bolacha do pacote. Não acredita, ele tem um outro pacote ali do lado. E a bolacha é recheada ainda. Mas eu vou ser bem clara aqui. Pedro pega e tem um surto de declarar amor para Jesus. E Jesus só está olhando. Uma hora Jesus olha para ele, eu imagino Pedro com tanta vergonha. Toda vez que eu leio esse texto, eu tenho vergonha por Pedro. Porque ele vem empolgado. Porque tem irmão que é empolgado, né? Tem um povo muito motivado na igreja. Aí Pedro vem. Não, porque o Senhor... Jesus só olha para trás de mim, Satanás. Nem todo mundo que te elogia é bênção. Nem tudo aquilo que te promove é de Deus. Nem toda porta que está aberta é para você passar. Tem porta que está aberta, mas não foi Deus que abriu, então desvia dela. Nem todo mundo você tem que ficar seguindo naquele seu Instagram, ou sei lá eu que rede social, que está na moda agora. E aqui eu vou terminar. Eu sei que essa vai ser difícil, mas o Espírito de Deus me mandou falar isso daqui. Não pensa você que porque você ora e Deus fala com muita gente. Mas tem gente que se autodenomina líder de um pequeno grupo. E a gente já viu muita coisa nessa vida. Eu não vou falar algumas biografias, inclusive porque são públicas,
Até para não mexer muito com em quem talvez se encaixe isso. Mas muita gente se promovendo como mulher de Deus, homem de Deus, porque ali Deus fala. E o povo deixa de seguir a palavra, porque essa pessoa, sabe como é que ela te manipula? Com frases de efeito daqui, ó. Como ela tem facilidade, então ela vai te manipulando. E aí você vai se sentindo um verdadeiro ninguém. Você fala, eu não sou ninguém nesse reino. Quem sou eu? Aí tudo que acontece na tua vida, você corre, vai lá e fala, pelo amor de Deus, ora, porque a vida... Tem pessoas que Deus levantou na terra, que são pessoas de segredo com Deus. Quanto a isso não tem dúvida. Mas as pessoas que eu conheço na terra, que foram levantadas para ser pessoas de segredo e para auxiliar os santos, essas pessoas, número 1, não tem palavra de Deus para você todo dia nem toda hora. Quando está tudo despencando, ela diz, você pensa, não, agora ela vai me dar uma palavra que vai me ressuscitar. Ela diz, minha filha, vamos orar, né? A palavra-chave, vamos orar, né? Ou seja, pensa que eu vou estender a mão e eis que te digo. Vamos orar. Porque o Espírito Santo já falou com ela que eu estou pendurada nela na oração, eu mesmo não estou orando. Mas tem pessoas que já se promovem. E aqui fica um alerta para você. Essa caminhada ela é curta. Ela dura muito pouco. E talvez se você não deu o crédito que essa palavra precisa que você dê, ainda por cima, ainda você sai envergonhado. Porque não existe quem Deus ama mais ou quem Deus ama menos, quem Deus usa mais ou usa menos, não. Não é porque você está com o microfone na mão e alguém não tem acesso a ele, você é menos usada, Deus te revela menos. Não, nós temos que parar com isso dentro da igreja. A gente prega contra a idolatria, mas nós levantamos os nossos ídolos. Se não passar no corredor da oração, não sei de quem, se a pessoa não te alimentar, desculpa, ela não está te alimentando, ela está te manipulando com texto, com aquela coisa. Quer resolver esse problema? Aprende a ler a Bíblia. Mas não, você já acorda com o celular na mão. Aí tem a demanda de casa, quem trabalha vai trabalhar. Isso aqui ficou por último. Aí tem o quê? Uma raposinha ali, que está fazendo você se enxergar ninguém no reino. O poder que está entregue aqui a nós, não está categorizado. Olha, eu entreguei para A, para B e para C. Não, eu vos entreguei. Eu vos dei poder e autoridade. Ou seja, demônio caiu, vai lá e expulsa. A cantora Cassiane rasga o coração, falando da bispa Keila Ferreira. Deus levou para si a minha amiga, minha líder, minha chefa linda, minha inspiração pastoral. Que dor, meu Deus, tô sem chão. Meu coração está dilacerado, uma mulher linda por dentro e por fora, uma mulher tão cheia de Deus, uma mulher honrada, uma mulher com enorme coração, um carisma, tinha sempre um olhar carinhoso para nos entregar. Derramava sobre nós a presença de Deus, amor, amizade, atenção. Mesmo com tantas ocupações, deixava claro que era acessível, que sempre tinha um ombro amigo para nós e com palavras e ações, nos ensinava que tudo estava no comando de Deus, que devíamos confiar e descansar nele em todo o tempo. Ela me ensinava, ela me mentoreava, ela me cobria em oração, ela me deu o privilégio de sua amizade. A gente se amava de verdade. Nós tínhamos uma aliança. Tinha dias que Deus me impulsionava na intercessão por sua vida e em seguida eu lhe mandava mensagem, e sempre respondia com tamanha humildade, recebendo cada palavra. Mandei mensagem na quarta, mandei também no sábado. Não me respondeu. Está doendo demais. Inacreditável que isso aconteceu. Ah, meu Deus, eu sei que preciosa aos seus olhos é a partida de um filho teu, e ela era tua filha amada. Recentemente, em uma entrevista ao pastor César Cavalcante, a bispa Keila Ferreira mencionou que Cassiane foi a primeira mulher a ser consagrada como pastora no Ministério Madureira, e como se deu o avanço do ministério feminino na denominação.
Eu me lembro que nesse dia era um congresso de jovens e eu fui pra frente. E foi uma experiência muito única e eu levo ela pra vida. Deus falou muito comigo. Deus falou assim, olha, eu tenho uma aliança com você. É eu, você e um povo. Aí eu fiquei, meu Deus, mas como assim eu, você e um povo? Esse povo tá em algum lugar do mundo, tá na África, tá? Não, é eu, você e um povo. O que eu posso fazer de relevante para esse povo? Eu não posso pregar, não posso subir no púlpito. Não posso sair por aí falando, e aí? E nesse tempo começaram as mudanças. As mulheres começaram a ser ordenadas a diaconisas. E eu lá, quietinha. Porque você é antes das diaconisas. Eu sou também, antes né, das cara? diaconisas. O Márcio era missionária, né? Que, tipo assim, esposa de pastor era título, obrigatoriamente era chamada de missionária. Obrigatoriamente. Você foi missionária, então, nesse título aí? Tipo assim, fui tá missionária. E tal. E as pessoas se escandalizaram quando eu fui pastora, porque eu fui a primeira pastora consagrada em São Paulo. Eu não sabia. A Cassiane foi a primeira de Madureira. Depois todo mundo ficou chocado, mas ok, a Cassiane tinha que viajar muito, fazia um trabalho, então foi reconhecido o pastorado dela, né? Isso foi um grande avanço. Que também foi Madureira, né? Foi Madureira e foi um grande avanço, mas demorou muito dela para as outras começarem, as que estavam pastoreando no campo, demorou bastante. As esposas do pastor ainda continuava missionária. Tudo missionária. E um dia me chamaram lá, dobra o joelho, você está sendo ordenado ao pastorado. Aí eu quase que desmaiei. Eu falei, Senhor, eu não entendo nada. O que é isso? A hora que eu abri o olho, uma parte estava disfarçando muito, porque precisava. Outra parte estava bem feliz, uma parte bem pequena. E outra parte bem assim. A parte feliz era pequena? A parte feliz era bem pequena. A parte feliz era meu marido, acho que meu pai. E o resto assim, o que essa garota vai fazer agora, né? Porque eu ainda era muito nova. Então... Mas isso você era de Campinas ou já era do Brás? Já estava no Brás. Já estava no Brás. E aí foi um negócio bem complicado. Porque... Como é que foi mudar de Campinas? Tipo assim, você viveu Rio de Janeiro, adolescente, e Campinas, né? E mudar para São Paulo, cara? Tipo assim... Desafio total, pastor. Total. Como pregadora, começou ali em Campinas. E os obreiros me enxergavam como pastora sem ser. Eu era só a Keila. Uma pergunta. Esquece os títulos. Qual é a influência que uma esposa de um homem importante, igual é o Bispo Samuel, tem nas decisões dele? Esquecendo os títulos, né? Porque, mas assim... Como esposa, né? Tipo assim, ele chega em casa e fala, tal cenário, tal situação, tal, tô orando sobre isso, aí você aconselha, não aconselha, como que é isso? Se eu tenho uma noção da questão, eu aconselho. Normalmente eu coloco sempre os prós e os contras. Olha, pode ser assim, e se for por aqui vai ser assim. Eu penso que 90% de influência toda mulher tem. Então, porque é uma influência muito grande. É muito forte, é muito forte. É tanto forte em relação a eles, e ao contrário é a mesma coisa. Às vezes eu tenho um projeto para fazer, eu vou falar alguma coisa, ou alguma coisa que eu ouvi na igreja, e aí ele fala, olha, você tem 2 caminhos, aqui você pode ter essa questão e aqui você esse desfecho, esse aqui. Então, eu ouço e eu sei que pesa muito. A opinião dele para mim pesa demais. E a sua para ele? E a minha para ele é a mesma coisa. Então, e sempre foi assim. A gente sempre teve essa facilidade de diálogo com relação às questões de igreja. Eu procuro assim não me envolver quando eu vejo que é uma questão muito, que eu sei que é um peso muito forte, alguma decisão que vai reverberar quilômetros. Então eu procuro assim orar mesmo e falar, olha, vamos buscar um sinal de Deus, vamos pedir. E a gente tem muito isso, a gente pede um sinal de Deus, uma confirmação. Senhor, dá 3 confirmações aí. Porque hoje, eu não sou próximo, né, do Bispo Samuel, a gente tem amizade de longa data, mas na entrevista que ele me deu aqui, eu não sabia o número de igrejas, eu fiquei de boca aberta. Então são dezenas de milhares de igrejas, né, no Brasil inteiro que vocês lideram. Quando que começou esse volume na sua... Porque lá em Campinas, tudo bem, é só Campinas, né? Então você tem Campinas, as congregações, não sei o quê, aquela coisa de pastor, como eu vivo assim, por exemplo. Mas daí para centenas de igrejas e milhares de igrejas, quando que começou essa mudança? Começou aqui no Brás e na sequência quando ele se tornou presidente da Convenção do Estado. E depois quando ele se tornou presidente executivo da Convenção Nacional. Aí foi uma avalanche. Aí não tem horário mais, né? Não tem. Porque todos os trabalhos que a gente faz é aqui e fora do Brasil também. Então Madureira consegue manter uma unidade dentro do Brasil e fora do Brasil. E muitos lugares, né? São muitos lugares. Qual papel você desenvolve
no nacional e no mundial, assim? No nacional, eu trabalho muito com as pastoras, com a liderança. Sempre trabalho com elas. Tem o Congresso da CIBEM, que é um congresso fundado pela irmã Zélia Macalão ainda. Depois a irmã Esther foi presidente, e eu sou a terceira presidente desse congresso. Ele tem 54 anos de fundação, né? Aí o Corafesp, 35, bastante tempo já também. O que são essas coisas? Porque a Assembleia não gosta de sigla. Então você já falou umas 3 ou 4 siglas. Então vamos lá. A CIBEM é Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas. O que eles fazem? O que elas fazem? A início, ele foi criado para as irmãs se reunirem para ficar fazendo ajuda social, aquela coisa toda. Só que aquilo virou uma grande escola de obreiras. Que legal. Já na gestão da missionária Esther, ela tratava do social, a gente trata também, né, os estados trazem relatório de tudo que a gente consegue alcançar em questão de ajuda social, mas ela era muito visionária, então ela via lá na frente. Ela continuou trazendo a questão social, mas ela começou a implantar as mulheres pregando, as mulheres no púlpito, as mulheres com o microfone. E você já participava sem ser presidente? Eu era secretária dela. Que legal. Secretária dela, e servi ela com todo o amor do mundo, né? E ela me ensinou demais. Se você me pergunta quem é a sua referência de liderança feminina, Esther Verguiniano, sem sombra de dúvida. Você trabalhou com ela, mesmo estando de Campinas? Nossa, ela me ligava em Campinas, que ele precisa de você aqui, para fechar uma programação de congresso. Nossa, eu estava em São Paulo em menos de uma, rapidinho. Os meus filhos têm uma memória muito engraçada. Você trabalhou quanto tempo com a eu trabalhei com ela 25. Não, essa que era essa pergunta. Ela é sua referência? Então, quando alguém pergunta assim, quem é sua referência de liderança feminina? É ela. Esther Verguiniano, completamente. A bispa Keila Ferreira também conta como conheceu o bispo Samuel Ferreira. Você veio pra cá, pra Campinas de volta, adolescente, mocinho. Quando é que você conhece o hoje bispo Samuel, na época um jovem Samuel? Como é que foi? Nossa, foi um ano logo que eu cheguei. Foi logo de cara? Foi logo de cara. Eu cheguei e começou aquela integração na igreja, né? Aquela coisa toda. E eu sempre gostei muito de ter atividades na igreja e até para poder me reabilitar naquele lugar e me contextualizar na igreja. Então eu fui pro meio dos jovens, adolescentes, escola dominical, e conheci ele. Quem era o pastor? Meu sogro na época, meu sogro. E aí conheci ele. O Samuel estava saindo de um problema de saúde. Ele estava saindo de uma fase onde ele não podia andar. Ele teve uma tuberculose nos ossos e ele estava na fase de reabilitação. Então ele tinha passado um tempo em cadeira de roda, aquela coisa. Então eu conheci ele... Jovem, adolescente? Jovem, muito novinho. Então eu conheci ele nessa fase e foi assim... De reabilitação. Ele estava já com um progresso bem grande e ele era o tecladista da igreja, né? Do grupo de jovens. E filho do pastor. Filho do pastor e aquela coisa. Você já tinha namorado alguém? Tipo, Nunca, nem pensava. E aí foi aquele negócio, acho que foi amor à primeira vista, né? Dos dois lados. E aí mas quem veio pra cima de quem? Como que foi a história? Olha, aí foi assim, a gente tinha um congresso lá, que era um congresso que juntava todos os jovens do interior de São Paulo. Chamava uma DISP. E nesse congresso, eu lembro que até a Shirley Carvalhais na época estava lá. Cantando. E eu passei num corredor e ele falou assim, você quer um sorvete? Eu falei, não, obrigado. Esse não, obrigado, assim, morrendo de medo da minha mãe, tá vendo alguma coisa. Eu falei, meu Deus do céu, você tá rolando alguma coisa. Não, vou... Qual era a sua idade, que é o importante? Olha... Na nossa linha do tempo. Ainda bem, minha filha já tem mais de 24, eu posso falar, na linha do tempo. Eu tinha 13 anos. Meu eu era muito novinha. Não recomendo isso pra ninguém, né? Mas, assim, foi aquele amor à primeira vista. Mas naquela época, o namoro era muito... Assim, a gente falava, é meu namorado. Mas esse meu namorado era falar por falar. Conversa, exatamente. Era uma conversa, né? Não era como é hoje. Mas depois ele... Não, então, teve o sorvete, aí você falou que não. Eu falei que não. Aí ele, muito inteligente, ele é muito inteligente, isso aí não tem nem o que falar. Um dia, no fundo ali da igreja, eu fui tomar uma água, eu cantava no coral já. E ele, você pode ajeitar aqui a minha gravata? Falei, o velho golpe da gravata. Agora eu não tenho como falar não. E tive que ajeitar uma gravata vermelha de crochê, ainda lembro disso. A época da gravata de crochê. Nossa, só Jesus na causa aquilo, né? Que essa moda não volte. E foi aí que aconteceu, e a gente ficou, né? Depois o Samuel foi para os Estados Unidos, estudou, e a gente ficou nesse compromisso, as famílias já sabiam, e quando aconteceu da gente casar, a gente tinha certeza. Quanto tempo vocês namoraram? Nós namoramos aí... Ele foi embora, ele foi estudar. Eu casei com 17 para 18 anos. Mesmo assim muito nova. Mesmo assim muito nova. E ele casou com a ideia do meu filho, né?
Ele casou Não é? com 20. Também. Então foi muito precoce tudo. Na época, por exemplo, quando vocês se casaram, ele era pastor? Olha, o Samuel até então, antes da gente se casar, o nosso projeto era um projeto para ir para os Estados Unidos e fazer missões lá. Como ele já era intérprete, ele já tinha, ele já trabalhava com alguns pastores lá em alguns ministérios. Então o projeto inicial era casar e ir embora. Só que nesse meio tempo, o meu sogro foi tomar posse na igreja de Madureira. Então Campinas acabou ficando com o primeiro vice, mas assim, precisava de um apoio. E foi aonde Deus fez uma invertida em tudo e nós começamos a pastorear a igreja. Eu comecei a entender porque nós não tínhamos ainda casado e ele já começou a trabalhar como co-pastor da igreja. Aí Campinas. Deus começou a me fazer entender que o plano talvez não seria ir embora como a gente conversava. E as coisas aconteceram assim. Nós ficamos lá. Vocês eram acho que 2000, 2001 e 2002. Nós ficamos, acho que uns mais de 10, 12 anos lá. Em Campinas. Em Campinas. Como presidente de Campinas. Como presidentes de Campinas. E mais um tempo que nós pastoreamos lá como São auxiliares. épocas diferentes, né? Porque, por exemplo, hoje a senhora tem o título de bispa, hoje as mulheres compartilham lá, sentam junto com o marido e tal. Mas a senhora é dessa transição, né? Como é que é isso? Porque, por exemplo, não podia usar como é que era a igreja da sua juventude e como é que foi essa transição? Olha, eu acho que eu sou uma sobrevivente da Assembleia de Deus. Só quem é assembleando pode falar, né? Porque realmente a coisa era muito pesada. Tipo, não podia ter televisão. Não, eu sou dessa época. Minha mãe, quando a gente morava no Rio, a minha mãe, ela foi uma grande mãe. Porque como ela foi muito disciplinada, com a cor de vestido, penteado de cabelo, umas coisas absurdas, ela um pouco cercou a nossa criação. Então o que ela fazia? Quando foi a questão da televisão, ela, em concordância com meu pai, olha, vamos comprar uma televisão que essas meninas vão começar a sair daqui de casa para ver televisão na casa do amigo. Então a gente vai comprar. Quando chegava meu avô, um tio lá, colocava aquela televisão dentro do armário. Então a gente sabia que aqueles dias escondia. Então eu passei por isso. Maquiagem, brinco, cortar o cabelo. Cortar o cabelo. Eu acho que o Samuel porque se apaixonou por mim por causa do cabelo. Porque em Campinas as meninas todas tinham cabelo muito grande. E eu já vim do Rio de Janeiro com o cabelo mais cortado. Cabelo ajeitado. Então já. eu acho que o grande negócio ali foi que ele olhou e falou assim: nossa, a menina tem um cabelo da hora. Eu acho que o cabelo ajudou bastante, cooperou. Não tem essa proibição na Bíblia de nunca poder cortar o cabelo, de se pentear, maquiar, essas coisas. Quando que a senhora assistiu isso pelo lado de dentro, né? Como que é você sair do nada pode para esse momento onde a mulher... porque assim, sobra mais pra mulher, né? O jeito antigo, só a mulher não podia um monte de coisa. Podia um monte de coisa, entendeu? Sim. Então não podia depilar a perna, não podia não sei o quê, não podia cortar o cabelo, dava banco. Dava banco, você deve ter visto gente pegar banco por conta disso. Sim. Quando que isso começou a mudar? Opinião. O meu sogro, na época, ele era pastor de Campinas, ele tinha uma tolerância muito grande com os jovens. Então, ele não usava o culto de doutrina. Ele já chamava aquilo como culto de ensinamento. Então, ele só pregava a Bíblia. Ele não pregava sobre usos e costumes. Então, ele respeitava quem era radical, mas ele dava um jeito de proteger os jovens. De ficar perseguindo. Não deixava ninguém perseguir. E sempre falava pra gente o seguinte: olha, vocês têm que ter o limite. Tem que ter um limite. Então, tudo era muito conversado. E quando nós pastoreamos, que quebrou mesmo os paradigmas, a minha responsabilidade com outras pastoras, né, com outras pessoas, até as mais velhas, em especial elas, foi do quê? Poxa, a gente agora conseguiu, tá liberado, mas como é que vai ser essa transição? Aí nós entendemos o quê? Vamos fazer isso com a maior moderação possível. Porque também não adianta mudar do dia fazer pra isso noite. com muita paciência e conscientizar o seguinte: vamos respeitar quem não quer usar, mas quem também não quer usar, respeite quem quer usar. E tipo quem brinco, por exemplo. E quem quer usar um brinco, gente, por favor, né? Não vai chegar com um bambolê na orelha. Por favor, vamos devagar, né? Tem tempo e tem hora. A questão da calça comprida mesmo. Você vai para um culto, ok, mas, por exemplo, eu acho que não combina. Eu dirigi um congresso de mulheres de calça comprida na Assembleia de Deus. Você nunca fez isso? Num congresso, não. Nos cultos, muitas vezes eu vou, mas
Quando eu Pra tenho dirigir, para né? dirigir, para ministrar, eu tenho dificuldade. Parece que tem assim aquela questão da sobriedade ministerial mesmo. Não, pera lá. O exemplo, tal. O exemplo. Ó. Tem umas vigas, né, na igreja que acho que a gente não pode. Agora, vocês apanharam nesse sentido, porque, não sei, a meu ver, a Madureira é na vanguarda disso aí, né? Misericórdia, você pega outras apanhar igrejas, foi Assembleia de pouco. Deus, tipo assim, até hoje não bate palma, ou não pode usar, a mulher não pode usar ou maquiagem ou brinco e tal. Sofreram um pouco? Muito. Samuel, então, misericórdia. Muito, muito, muito. Demais. Eu pregava muito fora, né? Tinha agenda, tudo, e quando eu chegava nos lugares eu evitava, até porque eu não sabia o que eu ia encontrar ali, mesmo sendo do Ministério de Madureira. E eu tive problema com a minha idade. Às vezes quem ia me buscar no aeroporto estava esperando aquela preletora de coque. Ela era uma novinha. Chegava lá, não, mas é você que vai pregar? Eu falei, é. Ah, tá bom. Assim, Mas já é outro tratamento. Sabe, era outro tratamento, era uma coisa bem, muito difícil. Após o falecimento, inúmeras homenagens foram prestadas em reconhecimento ao seu legado e à sua dedicação ao reino de Deus aqui na Terra. No entanto, um vídeo marcante viralizou na internet, chamando a atenção durante um culto. Nele, a pastora Camila Barros, conhecida por ser grandemente usada por Deus e por entregar mensagens impactantes, segurou a mão da bispa Keila e compartilhou uma palavra da parte do Senhor. Seria esse um sinal profético? Aproveite para se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu comentário, pois sua opinião é fundamental para enriquecer este espaço. Que Deus te abençoe grandemente e nos encontramos no próximo vídeo.